Olá, tudo bem? A minha oração é que o Espírito Santo possa me usar para transmitir essa mensagem para vocês e que ele possa iluminar a mente de vocês para que vocês possam entender aquilo que eu vou tentar passar em poucos minutos aqui, mas que tem uma importância muito grande. Então, continuando nos temas da semana, nós estamos falando sobre transformar conhecimento em prática, especialmente estamos falando em transformar conhecimento bíblico em caráter. Esse é o objetivo de Deus para nós. Então, eu citei um pouco sobre o fato de existirem várias denominações e tem as suas doutrinas, algumas muito semelhantes, algumas bem diferentes. Eu lembro, eu tinha dois amigos, um era da Assembleia de Deus, o outro era da Brasil para Cristo, e eles me disseram que acreditavam da mesma forma nas coisas, né? Aí eu falei, então por que tem duas igrejas? Porque não tem uma só. E aí eles não sabiam responder. Eu era novinho também, era bem jovem, estava com 18 anos, hoje eu sei responder por que tem. Não, o fato não é o importante aqui no canal, tá? Pelo menos não por hoje. Então, Deus coloca a sua palavra e Ele quer que a gente possa extrair a essência dela, aquilo que deve servir para transformar o nosso caráter. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Todos os versos bíblicos servem para transformar o nosso caráter? Não. Claro que não. Não são todos. Eles, dentro de um contexto, vão servir de apoio e suporte para os textos que fazem diferença naquilo que nós precisamos ser. Porque o caráter você, na verdade, não é você tem. Esse é o objetivo de Deus. Deus não tem bondade. Deus é bondoso. Tem a diferença? Deus não tem misericórdia. Ele é misericordioso. Então isso tem que acontecer com o povo dele também. Então, os mandamentos de Deus, se for observado de uma maneira espiritual, eles mostram o caráter de Deus e eles mostram que são, na verdade, promessas libertadoras, promessas habilitadoras, né? Promessas que nos dão poder. Quando Deus manda alguma coisa, se você for fiel a Ele, se você for humilde, você vai acabar percebendo que, na verdade, os mandamentos são promessas, ok? É para o teu bem, é para a tua salvação em todos os termos. Salvação no teu corpo e salvação, finalmente, do teu caráter quando você morrer, ou então quando Jesus voltar, porque o nosso caráter não será mudado. Né? O nosso caráter não será mudado quando Jesus voltar. Muitos cristãos estão falando sobre isso, mas não é bíblico. É um tema para um outro vídeo. Só estou dando aqui uma pincelada, né, no assunto. Quando você observa, por exemplo, a reencarnação, ela também não acredita nisso. A reencarnação é assim, você vai vivendo aí, e aí o que você não acertou, entre aspas, as suas contas com o próximo e com Deus, aí você volta a ter outra chance para você fazer tudo de novo, melhorar. Aí depois você vai morrer, vai ter outra chance, vai voltar. Né? Então vocês veem o perigo de acreditar nisso, porque, em primeiro lugar, é uma mentira. Né? E aí, já falando em mentira, eu venho com uma pergunta. A mentira deforma o caráter? Com certeza. Isso até é científico, né? Isso até é científico. Por exemplo, uma das coisas até cômicas, muitas vezes, é você ver uma pessoa que não é nada atrativa, nada atraente, né? Colocar uma foto na internet e os amigos, e você vê, infelizmente, né? Eu não vou nem falar muita coisa, mas tem umas pessoas assim, falsas, né? E fala, nossa, você tá linda, você arrasou.
E no fundo você sabe que essa pessoa está rindo depois, né? Falando, porque existe um padrão. Nós sabemos o que é bonito, nós sabemos o que é feio. Nós sabemos. Isso não é questão, é uma questão de gosto. É muito. A questão do gosto é uma parcela muito pequena. É muito pequena. No modo geral, vai ter uma pessoa que é realmente bonita e ganha as páginas das modas e dos desfiles, e etc. Né? Vou gastar muito tempo com isso, porque já deu para entender. Então, nós temos que ter essa humildade de falar assim, bom, eu acredito nesse ensinamento bíblico, mas qual é realmente o peso disso em termos de caráter? Se uma pessoa não acreditar assim, como você, ela vai ficar com o caráter deformado, ela vai ter vantagens, né? Esse celular que eu estou usando foi o celular mais caro que eu já comprei até hoje. Eu comprei com o meu dinheiro, eu não comprei com ofertas que eu recebo aqui no canal, porque jamais as ofertas cobririam o preço dele. Porque as ofertas que entram, infelizmente, são muito poucas. Mas eu queria entregar para Deus o melhor dentro do que eu pudesse fazer. Então, comprei esse celular bem caro, com a câmera muito boa, para servir para trabalhar para Deus. Então, a vantagem do celular que eu tenho hoje para o antigo é enorme. São muitas coisas. Então, valia a pena trocar. Agora, as pessoas muitas vezes querem trazer para você um ensinamento novo, diferente daquilo que você acredita, mas você não vê vantagem nenhuma. Não acrescenta nada. É lógico que você pode estar errado e não ver o valor. Pode ser que aconteça, mas ore, né? Não rejeite nada e não aceite nada de cara, mas ore a Deus, pense bem, medite bem, estude bem a palavra de Deus para ver se aquilo tem realmente valor, tá? E dessa forma você vai se aproximando de Deus e seu caráter vai sendo aperfeiçoado, né? Porque anos atrás eu fui convidado para um debate, para vocês terem uma ideia. O Espírito Santo é uma pessoa ou ele é uma coisa? Um poder, por exemplo, né? Esse era o debate. Eu e mais uma mulher fomos convidados a defender que o Espírito Santo é uma pessoa. E dois rapazes vieram lá do Paraná, aqui para São Paulo, para falar que não, né? E a novidade ali, para todo mundo, era dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles vieram com a novidade, né? Que parecia assim fantástica e maravilhosa. Só que, aí é o ponto, qual é a vantagem dessa suposta nova luz que vocês estão trazendo para nós? Não tinha. Não tinha. Aliás, era o contrário. Todos que aceitavam essa, entre aspas, nova luz, se tornaram arrogantes. Desprezavam aqueles que não queriam seguir com eles. Os frutos, não foi o que Jesus falou? Pelos frutos os conhecereis, né? Esse é um outro problema com a doutrina errada. Ela deforma o caráter e você consegue perceber os frutos que essa doutrina errada causa, né, na vida da pessoa. Por exemplo, você proibir uma pessoa de casar, né? O padre, por exemplo, né? Proibido casar. E aí depois você ouve casos e casos de pedofilia. Porque proibiram uma coisa que Deus não proibiu. Criaram uma doutrina que Deus não criou. Deus não proibiu. Deus não proibiu o sexo dentro do casamento. Então você cria, está entendendo o que eu estou falando? Você cria uma doutrina que é contrária à natureza humana, tá? E até à natureza espiritual, porque sexo não é pecado de forma alguma, né? De forma alguma. Então, a pessoa vem com esses novos ensinamentos, né? E aí não dá em nada. A pessoa está diante de um homem que é um cérebro, é uma enciclopédia teológica,
E aí faz perguntas para ele sobre coisas que não mudam o caráter, só trazem informação. Entendeu? Recentemente veio um judeu não cristão, ouvem bem, não cristão, veio ao Brasil porque ele foi um dos arqueólogos que encontrou o reino, o palácio, no caso, de Davi. Ok? Então ele veio falar para os cristãos sobre isso. Lotou, pelo que eu não fui, mas eu ouvi dizer, lotou o ambiente, porque as pessoas queriam saber. Olha, então realmente Davi existiu, teve o palácio dele mesmo, teve, né? Aí a pessoa sai dali, tá, e aí, e agora? Ah, agora eu vou fazer o que eu quiser. Isso não mudou meu caráter, isso não me levou a ficar de joelhos, isso não me levou a me humilhar diante de Deus, isso não me levou a querer mudança, a buscar a Deus de maneira mais fervorosa. Se os ensinamentos não fazem isso, especialmente no fim dos tempos, eles não servem para nada. Essa semana, pode olhar no YouTube, estão falando, o calor de São Paulo está terrível, é sinal da Bíblia. A Bíblia não falou nada. Disso aqui, desse calor aqui, a Bíblia não falou nada. E que você, de novo, tá, e se fosse verdade mesmo, a Bíblia tivesse falado desse calor, tá, vai mudar o seu caráter, saber disso? Cuidado, eu sempre falo, com as distrações. Você é capaz de saber informações científicas, por que está esquentando muito o dia, é o El Niño, é isso, é aquilo, e aí quando você tem que lidar com o próximo, você é áspero, e aí você é estúpido, agressivo, perde a calma por pouca coisa, porque você está enchendo a sua cabeça de coisas desnecessárias, que não alteram o seu caráter. Bom, eu falei bastante já. Sigam esse canal, especialmente essa semana. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para ajudar aqui no nosso trabalho. É de graça, tá bom? Então, dê uma força para nós nesse sentido. Comente, compartilhe. Tem muita gente que precisa saber disso, precisa entender esse conceito de interpretação bíblica, porque dessa forma a vida dessas pessoas serão transformadas. Em nome de Jesus. Amém.